Olá, telespectador e telespectadora da TV Câmara Natal e do programa Letras Potiguares. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre literatura, sobre as letras do Rio Grande do Norte, com a convidada hoje talentosíssima, uma amiga de profissão também. Seja muito bem-vinda, Gilvânia Machado, para os íntimos Gil. Isso. Podemos chamar aqui de Gil também, né, Gil? Pode, Não tem pode. problema não. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Você que é uma professora muito capacitada, né? Eu conheço seu trabalho, mas principalmente uma poeta que eu acho que eu considero uma das nossos melhores quadros aqui no cenário literário do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de dar as boas-vindas e já começar com uma pergunta assim, bem a queima-roupa. Gilvânia por Gilvânia. Quem é a poeta Gilvânia Machado? Eu primeiro quero agradecer o convite, né? E me sinto assim super lisonjeada, honrada com as palavras suas, né? Porque eu também lhe admiro demais. Obrigada. Vejo que você é uma pessoa aí, pesquisadora das letras, também militante, né? Criadora da lei. Isso tem beneficiado muito, né? E Gilvânia por Gilvânia, quem é? Eu sou assim, uma pessoa simples, né? Super sensível. Eu posso dizer que eu sou bem resolvida, porque quando você falou professora, por exemplo, quando eu fiz a escolha do meu curso de letras, foi uma escolha consciente, né, por paixão mesmo. E até eu tinha uma paixão pela psicologia, eu estava até falando isso antes de começar o programa, mas não tinha aquela opção de primeira, segunda, né? E eu disse, não, eu vou ficar com letras por causa da literatura. E no fim eu fiz uma boa escolha, porque tanto a literatura como a psicologia, ela estuda a alma humana, né? As dores humanas. Então, para mim, valeu a pena. Então, assim, em síntese, eu acredito assim, que eu sou uma pessoa simples, né? Muito sensível. Isso às vezes chega... Eu tenho que trabalhar essa sensibilidade. Eu não sei se é próprio quem gosta, né, das artes, mas é isso. Gilvânia, você tem feito muito trabalho na área do Poetrix, né? E você gosta dessa poesia minimalista. E eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos telespectadores o que é o Poetrix, como é que você enveredou por esse caminho, como é que tem sido... Você falar sobre isso, como é que tem sido sua atuação, sua participação em coletâneas, você fique bem à vontade. Eu posso dizer assim, que dentro dos gêneros que eu estou escrevendo, que além do Poetrix agora estou enveredando pelo contos de terror, né? E livros para criança, mas eu posso dizer que o Poetrix é a menina dos meus olhos, né? Porque eu gosto muito da poesia minimalista, seja a poesia como também o microconto, tudo que é minimalismo. E o Poetrix, né? Como eu estou com um livro aqui, né? Vou mostrar aqui para quem está nos assistindo, tem esses 25 anos que eu vou falar, que tem uma grande personalidade, está fazendo parte dele. E assim, o Poetrix, a gente pode dizer que é o caçulinha, né? Das formas poéticas, tem só 25 anos, né? Ele foi criado pelo poeta baiano Goulart Gomes e posso dizer que agora ele tem, assim, a gente tem uma estrutura própria, né? Sim. Então, o que é o Poetrix? Né? Geralmente as pessoas não conhecem, apesar de já estar... E confunde às vezes com Haikai também. Com Haikai, tem muito isso, porque na realidade, quando você falou no Haikai, muita gente escrevia, eu fui uma delas, comecei a escrever, eu gostava de Haikai, né? Eu era muito ligada naquele Haikai ortodoxo mesmo do Japão, né? De Basho. Então eu escrevia Poetrix pensando que escrevia Haikai, né? Mas deixa que aí uma vez, certa vez eu escrevi no Recanto das Letras, eu escrevi um Haikai e eu não conhecia ainda o José de Castro, pessoalmente. Ele chegou lá e fez, olha, você... Esteve aqui com a gente. Teve, né? Ele fez, eu estou vendo que você é aqui de Natal, você escreveu um Poetrix. Eu, Poetrix, mas o que é isso? Achei tão estranho, né? E fui pesquisar. E exatamente foi no período também que eu recebi um convite da editora literária de São Paulo para organizar antologias. Aí, como eu gosto muito de desafio, eu disse, não, eu vou escrever uma antologia de Poetrix, né? E foi um desafio muito grande, porque eu tinha que garimpar isso, né? Esses Poetrix. E daí eu fui estudar e entrei em contato com o criador do Poetrix. Eu disse, olha, eu estou fazendo isso, você pode fazer, né, o prefácio e tudo mais. Então, mas assim, o conceito. Então, foi muito difícil, porque tinha pessoas que escreviam haikais, como você falou, né?
e achando que era Poetrix. Então, para garimpar isso foi muito trabalhoso. Mas mesmo assim eu consegui 22 poetristas em todo o Brasil, né, de norte a sul. Mas o que é o Poetrix? O Poetrix é uma palavra, é um neologismo, né, que poesia, trix, três, né? Então é um terceto. Só que diferente do haikai, porque o haikai também é um terceto. Né? Só que tem as diferenças, digamos, bem básicas entre as duas formas poéticas, é que o Poetrix ele tem que ter um título obrigatório. O haikai não tem título. Né? E se a gente for comparar, assim, eu digo que o haikai ele é uma fotografia do momento presente, do instante. Né? Sim. Aquela mistura até quem gosta de haikai com Paulo Leminski, que é, né, do zen budismo, aquela questão filosófica. E o Poetrix é mais livre. Então, o haikai tem 5 sílabas poéticas, né? O Poetrix tem até 30 sílabas poéticas. Estou falando da estrutura, Sim, né? Importante. É importante, né? Para saber exatamente, Sim. porque não é um terceto. Porque tem um terceto, mas tem, por exemplo, quando você tem que saber quando você está escrevendo puramente um terceto, né? Porque o terceto, ele vem lá de Dante, né? Ele é muito antigo. A questão dos sonetos. Dos sonetos e tudo. Então, tem gente que escreve só soneto. Né? Mas aí tem o haikai, tem o Poetrix e tudo mais. Então, o Poetrix, A diferença basicamente é a questão das sílabas poéticas? Tem que ter o título obrigatório, que ele pode ser complementar o terceto, ele pode complementar, né? Já contar como se fosse um verso, né? Não, já o título ele é livre. É livre. Então, tem títulos enormes. Né? E assim, o Poetrix, ele é o tema livre, né? O tema livre, inclusive, eu acho que eu vou trazer isso, na primeira antologia, quem fez a orelha foi a Alice Ruiz. Sim. E ela diz lá, ia trazer, eu esqueci, ela coloca, né, que o Paulo Leminski escrevia Poetrix. Né? Ela diz assim, olha, o Poetrix estava há muito tempo aí, só que chegou o Goulart Gomes e o batizou. Né? E eu vejo, por exemplo, eu estudei muito os haikais da Alice, ela é muito ortodoxa, muito Japão, né, assim, da natureza. Já o Paulo Leminski, a gente viu que ele foi naquela coisa de abrasileirar, muito, muito louco. Né? Porque ele também é muito inovador, né? Não, ele era com as vanguardista, palavras, né? Exatamente. Ele extrapolou, ele foi além, eu acho bem assim. Transgressor no bom sentido, né? O grande escritor, o grande poeta, o artista, eu acho que ele não cabe numa forma, não cabe né? no hermético, né? Numa escola literária nisso. Ele é muito, eu acho assim, grandioso, né? Pronto, então o Poetrix é exatamente isso. Contém figuras de linguagem e segue os princípios, alguns, né? Vou falar só de alguns princípios de Ítalo Calvino, da questão da rapidez, da leveza, da concisão, né? A questão quando a gente fala da rapidez, exatamente. Principalmente porque assim, uma coisa profética, né? Que o escritor tem muito isso. E, Giovânia, desculpa interrompê-la, e parece que o Poetrix, justamente por esse toque, esse tempero de contemporaneidade e de liquidez, digamos assim, dialoga muito com esse momento que a gente vive hoje, a gente acelera o áudio, porque a gente não tem paciência para ouvir, ou não tem tempo para ouvir. Então, acho que é uma porta de entrada bacana para os jovens, a questão do letramento literário dos jovens. Eu acho que ajuda muito, né? Não é que a gente só possa trabalhar isso, mas já é uma porta de entrada. Eu penso assim. Eu acho interessante você ter colocado isso, agora que eu vejo, até meu trabalho com o professor Humberto Mendes Gil, no mestrado, foi como trabalhar... Nosso orientador. Nosso orientador, né? É sempre eterno, né? Fui trabalhar o poema em sala de aula e eu percebi que é muito difícil, as pessoas têm dificuldade de entender a poesia minimalista. Eu já fui, né, formadora, né, na rede municipal de Parnamirim, a Angélica também me convidou para o Rio de Leitura, e as pessoas me disseram para mim, olha, eu tenho dificuldade de saber o que é um haikai, eu tenho dificuldade de trabalhar. Então, se os professores, né, têm isso aí demonstrado nas falas dele, imaginem, assim, os meninos. Mas, por exemplo, você falou nesse negócio do curtinho, né, minimalista. Eu estou agora readaptadora na biblioteca ali de Ferreira Itajubá, está sendo muito bom. E chegou uma aluna para mim e disse assim, professora, aqui tem um livro de historinhas curtinhas, poeminhas curtinhos, porque eles têm, né? Aí eu disse, aí eu aproveitei, peguei livros de haikais e Poetrix.
Só que eu percebo ainda que é uma discussão que está dentro, né, da academia, que eu faço parte da academia, né, inclusive a minha cadeira é a número 8 e a patronessa é a Helena Colodi, que foi uma das primeiras haicaístas do Brasil, muito amiga de Paulo Leminski, né? E assim, eu vejo que a gente está discutindo muito o José de Castro, inclusive com o Joaquim Dawes, né, que é um dos criadores, né, das sequências didáticas, e ele está aqui nesse livro. Ali, né? São dois, ele né? Tá aí. Ele está aqui, Chico. Bacana. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, que depois ele vai ver. Ele está no grupo comigo. Referência ao lado de Hildo e o Neolide com isso, porque didáticas. Porque no caso do Hildo, ele escreve a sequência básica expandida, né? E os círculos de leitura. Isso, que eu amo, né? Também gosto. Que o meu mestrado foi por esse caminho. Também gosto. Muito trabalho e o Dawes, né? O Shimo Dawes, que é o pseudônimo, né? Que ele coloca aqui. Pronto, mas ele está aqui e ele está... Aí eu falo na importância do Poetrix, porque tinha gente que torcia o nariz assim para o Poetrix. Mas veja, se serve de conforto, na Semana de Arte Moderna, também soltaram os 14 em cima dos modernistas de primeira hora. Então, tudo que é novo assusta, ou senão, né? Que desconforta os outros que não estão ali, né? Inclusive os parnasianistas, né? Exatamente. Aquela turma toda. E a gente ainda tem muito parnasianista hoje, não se engane, viu? Não, tem. Não, assim, é por isso que eu digo, o conceito ainda de poesia, né, na maioria das escolas, não estou dizendo que é todos, mas assim, é muito assim, poemas longos com rimas. Isso é parnasianismo, digamos assim, né? Hermético, né? Tudo bem contado. Por isso que eu digo que eu não sou boa de poemas, não, porque eu não consigo me enquadrar nas formas. Esse meu livro, que é de poemas, já está pronto faz um tempão, mas eu ainda não tive coragem de lançar, porque justamente não é dentro de nenhuma é quase uma prosa inversa, como se eu tivesse feito uma prosa inversa. Eu acho linda a prosa poética, né? Aquela coisa da... eu não consigo muito me encaixar, não. É uma dificuldade minha, eu gosto, acho bonito o trabalho, mas eu não consigo me encaixar nas formas. Até um dia desse vai ter de fazer um soneto, queria dar uma de Gregório de Matos e fiz um soneto... Tirando onda, né? Como a gente diz no popular. Preenchi o soneto todinho com nada. Eu fiz um Erotrix, que tem um Erotrix, mas nem vou falar aqui, não. No seu horário. Pode falar, né? Depois eu vejo. Pode. Porque tem essa questão, né? No Poetrix, o Erotrix, o Duplix e tudo mais. Eu gosto muito de um... Eu já li vários seus, mas tem um que eu me lembro bem, que é do Outubro Rosa. Eu gosto muito daquele seu. Sim, que foi que virou um projeto belíssimo, né? Pétalas, né? A gente fez um projeto que o Fórum da Justiça colocou lá no hall, lá na entrada, e a gente ganhou o Brasil, né? Até para Portugal foi assim, naquela pandemia, eu apresentei. Mas voltando a essa questão aqui do Poetrix, é exatamente o que a gente está discutindo e que o Dawes, né? Ele está com... Aí por isso que eu digo a importância, né? Que ele torcia o nariz, sabendo que, como, por exemplo, assim, às vezes aqui dentro ainda não tem esse espaço, e às vezes lá fora ganha, né? Então tem a Paula Cobus, ela é doutora em língua portuguesa e professora da UNB. E ela está fazendo pós-doutorado em Genebra com ele e o Poetrix. Né? Aí ela, né, faz, inclusive quando eu dou a entrevista, ela fica assim, ela vai assistir, porque tudo ela está... Porque é exatamente como eles trabalham com metodologia, eles querem... O que a pergunta, né, do Dawes, que eu posso até passar para você, para a Aparecida, ele perguntou o que a gente pode aprender português com o Poetrix, né? E eles estão nessa criação dessa metodologia. Então, eu fui lá para a Aparecida, ela me convidou para a escola, e Kalina, eu fui dar uma oficina de Poetrix no IFRN. E ela sempre está me chamando, olha, eu quero saber da oficina que eu quero dar aqui na UNB. Duas amigas queridas, Aparecida e maravilhosas. E assim, eu até aproveito assim, porque eu sou apaixonada pelas três, né? Porque eu vejo vocês três nessa militância mesmo, e a gente precisa disso, né? Então, sou muito grata pela existência de vocês na literatura. Mas assim, aí só no caso, né? Aí você vê, isso é uma força muito grande, né? Parece que precisa da chancela de alguém famoso para poder ter legitimidade. Eu me sinto nisso, eu acho que eu sou até
digamos, não é chata, mas, por exemplo, eu não preciso, eu não preciso da chancela, entendeu? Eu leio, nós que somos, claro. nós não somos formados em literatura, Exatamente. então eu leio algo, eu sei o que é bom e o que não é. Parece que só tem valor quando é alguém... Outra pessoa de fora, numa grandeza e tal. Isso. E ele diz, eu sou tão pequenininho, isso aqui lá. Ele fala assim, ele é bem uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, o Poetrix, né, como o Haikai, ele é curto, mas ele tem, como é aquela máxima, né, de dizer o máximo com o mínimo. Menos palavras né? possíveis. Aí eu falo que, eu digo que a poesia, de um modo geral, e principalmente esses poetrix, é como um licor. Você tem que beber degustando, né? Devagarinho, né? A poesia é assim, porque se a gente, poesia não dá para você comer apressadamente. Não é produto aquele para fast ser... food, não, né? Rapidamente. Rapidamente. Ele requer rapidez dentro desse mundo louco, mas quer também, né? Eu posso ler aqui? Claro, por favor. Então, eu vou ler um poetrix meu, que eu coloquei assim, Vanidade. E a gente tem muito, não sei se vai dar mais, só para mostrar aqui. Esse vanidade, a gente usa muito, brinca muito, como tem uma contenção, como tem a contenção de palavras, né, que a gente tem que ir enxugando, então a gente sempre pega uma palavra que tem um trocadilho. Então, eu botei vaidade, vaidade, né? Eu coloquei espelhos, madrastas, tempos, metamorfoses, Branca de Neve derreteu. Eu vi recentemente, você publicou em algum grupo. Foi o Mulherinho de Floresta, aí Karina você... fez isso daqui. Aí quando você fez aquela primeira pergunta, né, quem eu sou, então veja assim, que a poesia para mim é uma forma de resgate, né? Então quando eu falo em resgate, é resgate de mim mesma, do outro que me lê, que se identifica, e do mundo, né? A gente tem uma forma de resgatar dessas mazelas, dessas dores, né? E também uma educação do olhar, no sentido também de olhar o espetáculo. Não ver só o lado das dores, mas também da beleza. Sim. E, assim, por exemplo, esse Poetrix, eu acho, eu gosto quando eu falo, né? Vanidade, vou repetir, espelhos, madrastas, tempos, metamorfoses, Branca de Neve derreteu. Aí a gente pensa, né? Hoje a gente está vivendo uma situação muito complexa, que é o etarismo. Parece que envelhecer é pecado, né? Eu vi uma atriz dizendo agora que era muito bonita, jovem, agora está, né, idosa e tal. Ela disse, eu estou voltando a trabalhar, ainda estou viva. Entendeu? Então, assim, certa vez, eu fazendo psicoterapia, e a psicóloga disse assim, olha, nós somos muito injustas com a madrasta, né? Porque... Aí eu disse, injusta com a madrasta da Branca de Neve. Sim, nós somos injustos. Porque Branca de Neve, mas somos nós. Então, pense, se coloca no lugar da madrasta. Ela o tempo todo esteve ali em frente ao espelho. Espelho, espelho meu, a mulher mais bonita do que eu. E o espelho, não, rainha, és tu, né? Aí, de repente, vem a menina Branca de Neve. Então, ela disse, simbolicamente, somos nós. A gente se olha no espelho jovem, está ali, e o tempo vai passando, aí a gente vai brigando com o espelho, né? Vai aquela questão toda. E quando eu coloco aqui do etarismo, é que essa questão de até trabalhar com os jovens, né? Com todo mundo, não é só com os jovens não, porque o preconceito é geral. Então a gente vê assim, dentro de três versos, né? Eu trago é o que o Dawes quer, por exemplo, aqui, que é que eu posso trabalhar intertextualidade. Porque eu estou trazendo o quê? Os contos de fada, né? Espelhos, madrastas, no sentido de ser mar, né? Mar conosco, tempos e as transformações que nós passamos por isso aí, né? Então, Branca de Neve derreteu. Então, um dia a Branca de Neve vai derreter. E a gente tem que aceitar isso. É claro que está aí uma... Eu já estou nesse processo de derretimento da Branca de Neve. Nós todos, né? Aí está aí a loucura, né, da harmonização, que eu não sou contra, sou a favor. Se a gente puder fazer, vamos fazer. Tem até eu só não gosto dos exageros, né? Tem até eu acho que é meio que um eufemismo, né? Aí, quando o pessoal nas redes sociais, impulsionando, fazendo seu negócio, né, vendendo suas coisas, aí diz assim, vamos gerenciar o envelhecimento. Eu achei tão chique esse nome, gerenciar o envelhecimento. Porque é como se você estivesse ali, tipo, segurando a barra, mas uma hora, minha filha, não tem pra onde. Claro que isso
não nos exime da obrigação de nos cuidar, para termos uma independência, Não, envelhecer com qualidade de vida, mas eu fico me perguntando a questão ética, filosófica que tem por trás disso, né? Isso. Que é esse desespero que a gente tem de querer permanecer, porque jovem young power, meu inglês não é muito bom. O poder jovem, parece que só o jovem, né? E a gente pode ser bonito em várias fases da vida, pode ser bonito, elegante, moderno, né? É diferente. Eu acho que como daquela história, né? A gente vira um clássico, né? A gente vira um clássico. Então, por aí. Então, a gente vê assim, por exemplo, um Poetrix, né? A gente vê 3 versos, mas tanta coisa para a gente discutir, né? E traz os contos de fada, e traz tanta coisa. E essa coisa da psicanálise, né? Que está aqui simbolicamente essa madrasta, que ao mesmo tempo nós somos a Branca de Neve e somos a madrasta. E um dia a gente é como... Um dia a gente é um, um dia a gente é outro. E a gente pode fazer intertextualidade com a Cecília Meirelles, né? E que espelho se perdeu a minha face, por aí. Eu vou não tinha esse rosto triste, assim, calmo, assim. Então, a gente tem essas reflexões, né? Uma vez eu li, eu gosto muito de ler psicanálise, eu li Freud, né? Ele disse que já acha bonito a passagem do tempo, o envelhecer, o outono. Eu achei tão poético ele falando. Há um ditado popular, né, que diz que quem não quer ser velho tem morra, que morrer, né? Cedo. Ninguém quer morrer, aí, né? ou morrer cedo ou envelhecer. É verdade. Aí eu vou ler outra aqui. Mulheres do mundo todo, acho que você viu também esse. É Kalina, que perfeito. Aqui outro Poetrix, mulheres do mundo todo. Gritem, lutem, poemem, rosas de Gaza despetaladas. Quantos espinhos há no silêncio? Muito bacana essa derivação imprópria aí do poema para o verbo poense, né? Bacana. Poeme, né? Poeme. No outro eu coloquei rezem. E eu fiquei assim naquela luta, né? Porque dentro da questão lá de Gaza, de Israel, tem essa luta religiosa. Aí eu mudei. A gente tem essa coisa, né? De estar assim... Está burilando ali. Burilando, Eu coloquei, mas outros vocês vão ver, rezem. Mas tem aqui. Aí no caso aqui, quando as pessoas leem esse Poetrix, elas dizem assim, Giovanni, eu acho muito bonita essa palavra. Pesa muito. Quantos espinhos há no silêncio, né? Então, assim, quando eu fiz esse livro aqui, eu coloquei, aí me pediram a minha biografia. Eu disse, vou colocar bem diferente, que é um livro duplo. O meu aqui sou eu, aqui é Vera Azevedo. Aí aqui eu coloquei aqui, luas e cajus, andanças, nômade, escrevivências, resgato-me. Então, eu acho, aí luas e cajus, porque aquela questão meio da cultura indígena, né? Os ciclos, né? Através desse calendário, né? Através dos astros e eles medem a questão da idade, do tempo, pela afloração dos cajus, né? Eu botei, por isso que eu trouxe. Então, você vê que ele é curtinho, mas você tem que ter aquilo que a Enguidori coloca, né? Tem que ter conhecimento de mundo, conhecimento prévio. Então, por aí vai, né? Então... Sem repertório, não consegue fazer as conexões. Aí é nisso onde está a nossa luta, dentro dos poetristas, né? E o Dolls está nisso também. A gente fala assim, como escrever para criança? Porque às vezes fica muito abstrato também, né? Para o adolescente ou para o leitor que não tem ainda esse percurso, né? Essas horas, essa minutagem de leitura. O nosso desafio agora, se bem que esse livro teve uma grande aceitação nas escolas, entendeu? Eles trabalharam bem. Poetrix on the Rocks, né? Que pode ser bebida no gelo, pedra no gelo, né? Aí, Poetrix on the Rocks, né? Como fosse bebida, né? Com gelo, né? Isso. Beber a poesia. Bem, deixa eu ver aqui. Pronto, aí no silêncio. Aí o que eu quero só assim, que eu acho interessante dessa questão do gelo, do gelo, eu misturei com o gelo aqui, acho que é o calor. Ficou bom, viu? É o calor. No gelo fica bom. Nesse calor, né? Então, assim, quantos espinhos há no silêncio? Então, aqui a gente pode remeter a essa situação, né, das mulheres em Gaza, mas também esse silêncio, quem lê, a gente vai trazendo outras bagagens, né? De repente, em que momento eu fui silenciada na minha vida, né? Porque há aquele silêncio
que sufoca, né? Que uns silenciam por covardia, outros por medo, outros, por exemplo, a gente está vivenciando aí o grande momento desse filme, né, que traz a bela história de Eunice Paiva, né, da ditadura. Um filme, assim, que acho que todo mundo deveria assistir. E que é uma história, um momento sombrio da... Sorriense, né? Elas vamos sorrir. Eu achei resistência, né? Gente, eu achei essa parte do filme que a pessoa lá da revista queria que eles ficassem bem assim. Dá pra você ficar mais triste um pouquinho, pedindo para eles aparecerem tristes na foto, né? Aí ela disse, não, nós vamos sorrir, sorriam, né? E saem da fotografia sorrindo. E ela fala assim, eu acho que tem muito silêncio naquele filme, né? O silêncio fala muito. Pronto, a própria mãe dela, a Fernanda, ela falou só com os olhos, só o silêncio. Só com os olhos e com a expressão. A expressão, né? Então, assim, esse silêncio que nos silenciaram quanto à questão feminista, né? Nós, em relações abusivas, ou quanta coisa silenciaram de nós. E das minorias mesmo. Então, assim, essa questão dos espinhos mesmo, então a gente tem que falar. E trazendo Freud, eu sou muito freudiana, trazendo Freud, ele diz que a fala cura, né? Né, terapêutica. Mas aí, voltando, como eu falei, a questão do filme, né? Ainda estou aqui. Aí a gente vê esse momento sombrio da história do Brasil, que foi silenciado, ainda tem muito, né, muita coisa que muita tá coisa calada, ainda por descobrir. Né? Gilvânia, eu achei que a gente ia poder falar bem mais, mas o nosso tempo... porque então ficou tão gostoso o papo, né? Tá tão fluindo, tão bom, né? Tão gostoso. Certo. Às vezes a gente está com um entrevistado e a gente fica cavando o que ele falar, mas no nosso caso, eu acho que um programa só não foi. Tem que ser minimalista aqui, né? Suficiente. Tá certo. Porque a gente teria tanto para falar, isso já provoca um convite para um outro momento. Certo. Você está aqui para a gente conversar mais, que eu queria conversar com você sobre outras questões também, que eu sei que você é uma pessoa que vive literatura, que respira, que conhece. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Ok. E deixar o espaço para você se despedir, né, dos nossos telespectadores. Tá certo. Então, assim, agradeço imensamente, né, e só para aproveitar esse momento de despedida, que depois tem, assim, aqui os contos de terror, que podem encontrar, posso dizer, os contos de terror aqui, o de Frida, né, que trabalha muito a questão também da adoção responsável, aqui o Gato Preto, a questão do racismo, né, que Gato Preto não dá azar. Então, e eles podem ser encontrados na Livraria Nobel, na Cooperativa Cultural e também pela internet e tudo mais, né? E está sendo muito gostoso escrever contos de terror. E isso aqui, só para finalizar, isso aqui é o resultado do trabalho de professora, né? A SPVA teve lá, e a Lore, né, que ela gosta muito de escrever. Ela disse, professora, eu escrevia na internet. Aí ela ficou querendo, quando viu os poetas lá com os livros, assim, eu queria escrever um livro. Eu disse, nós vamos escrever. Então, eu peguei, fiz o livro, né? E a Secretaria de Educação de Natal, Municipal de Natal, doou a capa, a gente, né, fez todo o trabalho, ela lançou, e ela lançou com chave de ouro. Lançou lá no IF, na Semana da Primavera, a Carolina convidou, e depois no Ferreira Itajubá. Então, está aqui, é isso aí. Então, quero agradecer. Pena que o tempo não dá, né? Eu não consigo ser minimalista, assim, eu começo a viajar, voar. Mas isso é bom. Mas foi muito bom. A conversa foi. Muito obrigada. Obrigada e também. até o próximo programa.